Então é necessário que haja um tempo de paz para que o propósito de Deus seja concretizado. Tem que haver na Terra esse tempo de paz. Aí a grande questão que fica agora é, a grande pergunta, em que tempo nós estamos? Em que tempo nós estamos vivendo? Tenho falado muito sobre a questão do tempo. Entenda que a grande tribulação é um tempo. Nós estamos hoje vivendo o tempo do princípio das dores. Esse é o tempo atual, onde nós estamos, princípio das dores. Logo após o princípio das dores, haverá um tempo chamado tempo de paz. É necessário que haja a paz. Logo depois, entraremos não, porque eu não vou entrar, mas terá início o tempo da grande tribulação, que também é um tempo. E lembrando que os 4 cavaleiros do Apocalipse representam acontecimentos dentro de tempos específicos. Se você for observar, prestar atenção, todos os selos, todos os 7 selos, eles representam acontecimentos dentro de tempos específicos, ok? Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 6, diz assim: E certamente, aqui Jesus está falando sobre o sermão profético, está falando acerca das coisas do fim. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é necessário que haja um caos na terra. É necessário que haja guerras, fome, peste, terremoto. Tudo isso é necessário. Mas essas coisas não são ainda o fim. São apenas o princípio das dores. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Terremotos aqui têm 2 significados. O primeiro é que podem ser terremotos de forma literal, abalos sísmicos. Mas eu acredito, na verdade, que terremotos aqui se refere a agitação, comoção em vários lugares. Em vários lugares haverá comoção de pessoas, haverá agitação de pessoas e vários conflitos também. Verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, entenda que os acontecimentos que acontecerão no tempo do segundo cavaleiro, terceiro cavaleiro e quarto cavaleiro são semelhantes, parecidos ou podem ser os mesmos que acontecem aqui. Porém, entenda que isso acontece em um tempo diferente e também numa intensidade, numa proporção diferente. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Hoje nós estamos vivendo o chamado princípio das dores. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É claro que esse texto aqui, ele se cumpriu parcialmente, ou já se cumpriu parcialmente, por exemplo, quando na destruição de Jerusalém por volta do ano 70 da era cristã. Só que não se cumpriu ainda na sua totalidade. Outro detalhe é que isso aqui, esse texto, esses eventos, eles se aplicam primeiramente ou diretamente aos judeus. Só que toda a terra sofre consequências desses acontecimentos. Por exemplo, hoje, tudo que acontece hoje, os conflitos que acontecem hoje no Oriente Médio, afetam o mundo inteiro. Então, a igreja não está isenta desses acontecimentos, desses eventos que acontecem aqui. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Levantar-vos-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor de quase todos esfriará. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A pergunta que eu faço é: aquele que perseverar até o fim, de quê? Será salvo de quê? Entenda que aqui está falando acerca de um tempo. Então, aquele que perseverar até o fim de um tempo será salvo. Mas salvo de quê? Aquele que perseverar e permanecer fiel nesse tempo chamado princípio das dores, até o fim desse tempo, aquele que perseverar e permanecer fiel será salvo. Salvo de quê? Salvação aqui não é a salvação eterna, não é a salvação que nós chamamos soteria, não tem a ver com a condenação eterna, a salvação eterna. Salvação aqui tem a ver com a palavra aqui é sozo, é uma salvação orgânica, é um livramento, é a salvação, o livramento ou a preservação de um perigo. Então, aquele que permanecer fiel até o fim do princípio das dores, esse vai entrar em um tempo de paz, que são 3 anos e meio de paz. E será salvo da grande tribulação, que acontecerá na metade da 70ª semana de Daniel. Falta uma semana de anos para se cumprir. Metade dessa semana, metade desse tempo, 3 anos e meio, vai ser um tempo de paz. A outra metade é o tempo, é o período da grande tribulação. Quem perseverar, quem permanecer fiel nesse tempo do princípio das dores, vai entrar em um tempo de paz, onde haverá muita riqueza, muita prosperidade, onde haverá um avivamento tão grande como nunca houve em toda a história. Esse tempo será um tempo de grande avivamento, quando o evangelho do reino vai ser proclamado, vai ser pregado, vai ser anunciado em todas as nações da terra. É um tempo de avivamento, onde haverá o povo de Deus, terá muita riqueza, terá muita prosperidade, será tanta riqueza que o anticristo, o líder mundial, não vai conseguir sustentar o tratado de paz que ele mesmo fez e vai quebrar o tratado de paz na tentativa de parar a pregação do evangelho do reino. E nesse momento acontece o arrebatamento, ou um arrebatamento. Mas fique em paz, acalma, que eu vou explicar isso aqui. Verso 14. E será pregado este evangelho do reino. Esse "e" aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Ela une dois acontecimentos, dois eventos, dois textos. O que Jesus está dizendo aqui é que aquele que perseverar, permanecer fiel até o fim, ele vai ser salvo da tribulação. Observe aqui, você tem princípio das dores, quem for fiel até o fim desse tempo, princípio das dores, vai ser salvo da grande tribulação. Só que entre o final do princípio das dores e o início da grande tribulação, há um tempo. E o que o verso 14 está dizendo aqui é: e este evangelho do reino será pregado nesse intervalo de 3 anos e meio. O evangelho do reino vai ser pregado com muita intensidade nesses 3 anos e meio, que é o primeiro período da 70ª semana de Daniel, ok? Este evangelho vai ser pregado para testemunho em todas as nações. E então, somente então, virá o fim. Porque agora começa a grande tribulação, que é o segundo período da 70ª semana de Daniel. E no final da grande tribulação, Cristo virá em poder e grande glória, juntamente com seus santos, eleitos e fiéis. E aqueles que permanecerem fiéis durante a grande tribulação serão arrebatados até os céus a encontrar com o Senhor nos ares, é o que chamamos de parousia. Esses também serão arrebatados em outro momento. Aí eu entendo, alguém pergunta assim, você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista ou mesotribulacionista? Eu não consigo me definir, eu não consigo me rotular. Embora haja muitas discussões em relação a isso, eu entendo que existem textos que deixam muito claro que haverá um arrebatamento antes da grande tribulação.
Existem textos incontestáveis que deixam muito claro que a igreja não passará pela grande tribulação. Porém, existem também muitos textos que deixam muito claro, textos inquestionáveis, que deixam claro que a igreja passará pela grande tribulação. Então, você pergunta, então, existe um conflito na Bíblia? A Bíblia entrou em contradição? Não. Eu entendo que, na verdade, o arrebatamento ocorre em dois momentos, ou haverá dois arrebatamentos. Um somente para os fiéis, a fim de salvá-los, livrá-los da grande tribulação. O outro para aqueles que se tornarão fiéis durante a grande tribulação. Paulo disse que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, o que nos amadurece, o que nos torna maduros, prontos, é a tribulação. Só que entenda que existe uma grande diferença entre tribulação e grande tribulação. A tribulação não vem para nos matar, vem para nos amadurecer. Aqueles que amadurecerem nesse tempo por meio das tribulações da vida, esses sim serão arrebatados antes da grande tribulação. Os outros terão que amadurecer na grande tribulação. É mais ou menos assim. Se a tribulação não foi suficiente para amadurecer, terão que sofrer uma tribulação ainda maior, que será a grande tribulação, porque é a tribulação que nos amadurece, é a tribulação que nos tornam fiéis. Então, não fuja da tribulação, não fuja das tribulações, seja fiel. É interessante que nesse primeiro momento aqui do arrebatamento, pouquíssimas pessoas serão arrebatadas. Por quê? Porque são pouquíssimas as pessoas que, de fato, vivem para a satisfação de Deus. São pouquíssimas as pessoas que vivem para satisfazer a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. São pouquíssimas pessoas que, embora salvas, elas não se tornam fiéis a Deus, ao chamado e à vontade de Deus. Ok? Versículo 15, Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, ou está no lugar santo, quem lê, entenda. O que é o abominável, ou a abominação? O que é a desolação, da qual o texto está falando aqui? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido. Deus determinou um tempo. Deus determinou, segundo o verso 24 de Daniel capítulo 9, verso 24 e 25, você vai perceber que Deus determinou um tempo para dar fim a esse tempo, a esta era ou a essa dispensação. Deus determinou 70 semanas, semanas de anos, ou seja, 490 anos. E essas 70 semanas são divididas em 3 etapas. A primeira etapa são 7 semanas de anos, depois 62 semanas, restando ainda uma semana. As primeiras 7 semanas se cumpriram desde o início ao final da reconstrução de Jerusalém. As 62 semanas começou a contar a partir do término da reconstrução de Jerusalém até o Messias. Então se cumpriram 7 semanas, mais 62 semanas, somando 69 semanas, faltando ainda uma semana a se cumprir. É o que nós chamamos de a 70ª semana de Daniel. É como se Deus tivesse... Hoje, as semanas não estão mais sendo contadas, o tempo não está sendo contado. Esse tempo que Deus determinou não está sendo contado. É como se Deus tivesse tivesse pausado a contagem do tempo, tá? Deus não parou o tempo. Deus parou a contagem das semanas, a contagem do tempo para tratar com os gentios, tratar com a igreja, dispensação da graça. Deus hoje não está tratando diretamente com os judeus, está tratando com a igreja. É como se fosse um intervalo. Mas quando entrar
a plenitude dos gentios, da qual falou o apóstolo Paulo, aí sim Deus tornará a tratar com Israel e ele tornará a contar o tempo. E aí vai cumprir-se então agora as 70 semanas que Deus determinou, lembrando que falta cumprir apenas uma semana de anos, então falta cumprir apenas 7 anos, que vão começar a ser contados quando Deus agora voltar a tratar com Israel, quando tiver entrado a plenitude dos gentios. Aí Deus começa a contar o tempo novamente, e assim o propósito de Deus será concretizado. E aí então virá o fim dessa era, dessa dispensação, e começará agora um novo tempo chamado Reino Milenar de Cristo, ou o milênio, a dispensação do milênio. Daniel 9:26. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Essa profecia do verso 26, ela se cumpriu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Se cumpriu de forma parcial, ok? Quando Jerusalém foi destruído e o povo foi disperso, quando houve a dispersão. Verso 27. Ele fará firme aliança. Ele quem? Aqui agora está tratando, está apontando para o futuro. Está falando sobre ele, que na verdade aqui é o anticristo, ou um líder mundial, um imperador, vamos colocar assim. Ele, o anticristo, o líder mundial, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu sempre pensei, sempre ouvi, eu aprendi que a contagem da última semana, dos últimos 7 anos, começaria com o arrebatamento da igreja. Eu sempre entendi, talvez você aprendeu assim também, que porque assim, o que vai marcar o início da contagem dos últimos 7 anos, da 70ª semana de Daniel? Eu sempre acreditei que fosse o arrebatamento. Hoje eu entendo que não. Por quê? Primeiro porque a tribulação não dura 7 anos. 7 anos é o tempo, é o período do tratado de paz, é a duração do tratado de paz, são 7 anos. A grande tribulação não dura 7 anos. A grande tribulação dura 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio é um tempo de paz. Grave isso, tempo de paz. Tempo esse representado pelo primeiro cavaleiro do Apocalipse. O cavalo branco representa um tempo. O cavalo representa um tempo. Por que o cavalo é branco? Porque representa um tempo de paz. Então, 3 anos e meio de paz. Quando essa paz for quebrada, o tratado, o acordo for quebrado, começa então a grande tribulação. Então, o arrebatamento não acontece no início dos 7 anos, ele acontece no meio dos 7 anos. Assim eu creio. Alguém vai dizer assim, então você é mesotribulacionista? Não, eu não sou pré-tribulacionista, não me defino pré-tribulacionista, não me defino mesotribulacionista e não me defino pós-tribulacionista. Mas você disse que o arrebatamento, então, você acredita que ele acontece no meio dos 7 anos. Exatamente, no meio dos 7 anos, não no meio da grande tribulação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A grande tribulação durou 3 anos e meio. Eu creio que o arrebatamento ocorre no início da grande tribulação, que se dá no meio dos 7 anos, na metade dos 7 anos, ok? Então entenda que o que vai marcar o início da contagem dos 7 anos não é o arrebatamento, e sim a assinatura do Tratado de Paz. Outra coisa importante, você precisa entender que a grande tribulação não dura 7 anos, ela dura 3 anos e meio, porque 3 anos e meio é um período de paz, ok? Eu acredito, é assim, nós estamos hoje vivendo o tempo do princípio das dores.
Fica mais fácil aqui, né? Hoje nós estamos vivendo o tempo do princípio das dores. Quando a crise aumentar, e vai aumentar, a tendência é aumentar, mas fique em paz, porque os fiéis sempre são guardados, sempre são preservados. Se você é fiel a Cristo, ao propósito de Deus, à vontade de Deus, você vai ser preservado, fique em paz. Mas a tendência é a situação piorar, crises econômicas, guerras, crises políticas, a tendência é aumentar. Vai chegar um ponto que vai aumentar tanto que um caos vai ser instalado na Terra e alguém vai surgir para promover a paz. O caos tem que ser instalado para que alguém traga uma solução, que será um líder mundial que ainda não se revelou ser o anticristo, mas ele vai se revelar como sendo o anticristo. Quando assinar o Tratado de Paz, começa a contar os 7 anos. Princípio das dores, tempo de paz, 3 anos e meio. Quando quebrar o acordo de paz, começa agora o outro tempo, que é o tempo da grande tribulação. No final da grande tribulação, Cristo voltará com poder e grande glória juntamente com seus eleitos, seus chamados, eleitos e fiéis. Nesse momento acontece um arrebatamento. Aí eu acredito, tá? Você não tem que acreditar, não sou dono da verdade, eu acredito, baseado nas escrituras sagradas, que haverá 2 arrebatamentos, um para os fiéis antes da grande tribulação. Qual que é o propósito desse arrebatamento? Poupar, livrar, salvar os fiéis da grande tribulação. No final da grande tribulação, haverá um outro arrebatamento para aqueles que se tornaram fiéis na grande tribulação. É aquela grande multidão que João viu, Apocalipse capítulo 7. Uma grande multidão que não se podia contar, de todas as nações, povos e línguas que estavam de pé diante do Cordeiro. E é muito claro o texto ali, quando o anjo pergunta, e estes? Estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? João responde, tu sabes, e ele vai responder, estes são os que vieram da grande tribulação, ou seja, são aqueles que se tornaram fiéis ou se tornarão fiéis na grande tribulação. O que nos amadurece é a tribulação. Ou eu amadureço agora, com as tribulações da vida, ou eu vou ter que me amadurecer na grande tribulação. Caso não ocorra, eu posso perder a salvação, vamos dizer assim. Alguém fala assim, a salvação se perde, entenda uma coisa. A salvação é um presente, você não perde a salvação, mas você pode rejeitar a salvação. Alguém vai dizer, já que eu não perco a salvação, então uma vez salvo, sempre salvo? Eu não creio. Eu creio que ninguém perde a salvação de forma involuntária, mas alguém pode rejeitar a salvação, não querer a salvação, jogar a salvação fora. Ninguém é obrigado a ser salvo. Então aqueles que negarem a Cristo, que se apostatarem, esses sim, eles vão perder a salvação, não porque pecaram, mas porque negaram a Cristo, porque rejeitaram, não quiseram a salvação. Ok? Mateus 24, 13. Esse assunto é muito extenso. Nós precisamos fazer, né, ler vários textos para entender com precisão sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, sobre o fim. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aquele que for fiel até o fim será salvo de quê? Da grande tribulação. Somente vai ser salvo, preservado da grande tribulação, aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que perseverar na fidelidade a Cristo. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra,
ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto, por exemplo, a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Verso 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. E reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Em outras traduções está assim: assim, assim como Deus livrou Noé do dilúvio, assim como Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, assim também sabe o Senhor livrar da tentação, da provação, da tribulação os piedosos, os justos, os fiéis, e reservar os injustos. Não são os ímpios, são injustos. Por que são injustos? Porque são salvos, porém infiéis. Não são ímpios, são salvos. São injustos, são infiéis. Assim também sabe o Senhor livrar da tentação, da provação, da tribulação os fiéis, os justos, os piedosos, e reservar os injustos para o dia do juízo. Qual que é o dia do juízo nesse contexto aqui, nesse texto aqui? O dia do juízo é a grande tribulação. E para quê? Para serem castigados. Não é condenados, é castigados. Então, estes serão castigados, açoitados, disciplinados na grande tribulação. Se eles, por meio do castigo, por meio dos açoites, por meio da tribulação, se tornarem fiéis, Deus os receberá como filhos, porque Deus açoita, Deus castiga a todos quanto ama, Deus açoita, Deus castiga, Deus repreende a todos quanto recebe por filhos. Se nós aceitamos o castigo de Deus, ele nos recebe como filhos. Se nós não aceitamos, nós somos apenas bastardos e não filhos. Então, aqueles que aceitarem o castigo e se tornarem fiéis na tribulação, esses serão arrebatados no final da grande tribulação, na vinda gloriosa de Cristo, o que nós chamamos de parousia. Lucas capítulo 17. Talvez você nunca ouviu nessa ótica. Talvez você esteja chocado com o que eu estou falando, mas coloque muito amor no que eu estou falando e esteja aberto a ouvir, a pesquisar, a estudar. Alguém tem que falar. Alguém tem que te falar. Lucas 17, versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Observe que o dilúvio ele vem para destruir. O dilúvio aqui, ele aponta para a grande tribulação, ok? Eu preciso fazer um paralelo aqui em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 36, e diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. A arca aqui representa o arrebatamento, o harpazo. E observe que o dilúvio somente veio depois que Noé e sua família entrou na arca. Deus não preservou Noé no dilúvio. Deus preservou ele, Deus salvou, livrou ele do dilúvio. A arca representa aqui o arrebatamento, representa aqui o céu. Enquanto Deus não guardou Noé na arca, não tirou Noé, o dilúvio não veio. E observe que interessante, verso 39. E não o perceberam. Esse arrebatamento que haverá antes da grande tribulação será um arrebatamento imperceptível, invisível.
quase ninguém vai perceber esse arrebatamento. Quase ninguém vai perceber que um povo foi arrebatado. Você imagine você hoje, quantas pessoas desaparecem hoje no mundo e quase ninguém dá falta. Pessoas desaparecem todos os dias e quase ninguém dá falta delas. Aquele voo da Malaysia Airlines, se não me engano, que desapareceu há alguns anos atrás, até hoje ninguém sabe o que aconteceu, nada foi provado e todo mundo já esqueceu. Imagina você quantas pessoas desaparecem hoje no mundo e ninguém percebe. Então, esse evento vai ser algo imperceptível, porque vai ser muito poucas pessoas que vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Somente aqueles que decidiram viver a sua vida para fazer a vontade de Deus, aqueles que abriram mão dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua vida para viver exclusivamente para Deus, para a satisfação de Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, que são pouquíssimas pessoas. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe a vontade de Deus para elas. E por quê? Porque a grande maioria nem quer saber a vontade de Deus para elas. Cada um quer viver apenas a sua vontade, viver a sua vida, mas dito está que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Vida aqui não está falando de salvação, está falando de vida eterna, de reino, está falando de recompensa, de galardão. Volta lá para Lucas capítulo 17, versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Observe bem esse texto. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Deus não preservou Noé no dilúvio. Deus não preservou Ló em Sodoma. Deus arrancou Ló de Sodoma. Deus colocou Noé na arca para salvá-lo, para livrá-lo do dilúvio. Assim também Deus arrancou Ló de Sodoma. Somente depois que Ló saiu de Sodoma que veio então, que choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim como Deus preservou Noé do dilúvio, livrou Noé do dilúvio, assim como Deus livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, assim também será na vinda do Filho do Homem, assim também será no fim dos tempos. Ok? Eu quero que você entenda. Volte lá para... Eu quero ler um texto com vocês para deixar mais claro essa minha hermenêutica, essa minha interpretação dos textos, de que haverá, então, dois arrebatamentos, um antes e um depois da grande tribulação. Apocalipse capítulo 14 é assim: a colheita em Israel ilustra muito bem como será no fim dos tempos. A colheita em Israel ocorre em três etapas, três fases. Na primeira fase, é colhido apenas as primícias, é aquela pequena parte, sempre tem uma pequena parte que amadurece primeiro. Essa pequena parte que amadurece primeiro é chamada de primícia, ou primícias. Essa parte, que é uma pequena parte, é colhida primeiro. Depois vem a colheita, a ceifa, a cega, é onde é colhido toda a lavoura, né? A maioria, a grande parte é colhida aqui. E ainda resta uma pequena parte que chamamos de respiga, ou seja, é aquilo que caiu, aquilo que estragou, aquilo que não serve, aquilo que vai ficar para trás, ok? Assim também vai ser no fim dos tempos. Apocalipse 14, do verso 1 ao 5, está falando sobre as primícias. Aqui está falando sobre os 144 mil que estão no Monte Sião. Entenda que existem dois grupos de 144 mil. Existe um grupo em Apocalipse capítulo 7, salvo me engano,
existe um grupo em Apocalipse 14. O grupo de Apocalipse capítulo 7, deixa eu só verificar se é isso mesmo. Isso, capítulo 7, versículo 1. Esse grupo aqui são judeus fiéis a Deus. Aí eu fico preocupado porque eu vejo muitas pessoas, muitos cristãos, muitos salvos, tentando se tornar judeus. Entenda que os judeus não serão arrebatados, a não ser que esse judeu se converta a Cristo e agora ele faz parte da igreja, que é um outro povo, igreja, ele será arrebatado. Somente a igreja será arrebatada. Os judeus não serão arrebatados. Os judeus, esses sim serão preservados, guardados na tribulação. Esses serão guardados na tribulação. A igreja será arrebatada. Esse primeiro grupo de 144 mil de Apocalipse capítulo 7 representa os judeus fiéis a Deus, que ainda estão aguardando a chegada do Messias, mas são fiéis. Esse grupo aqui, esses 144 mil de Apocalipse 14, representa a igreja, aqueles salvos que vivem para a satisfação de Deus, aqueles que vivem para agradar, para satisfazer, para fazer a vontade de Deus. Esses serão levados primeiro como primícias para Deus. Olha só, Apocalipse 14, verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Não é que eles não se casaram. Não dá para explicar isso aqui nesse vídeo, tá? Não é que eles não se casaram. Tem que entender o que mulheres aqui representam. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. São aqueles salvos fiéis a Cristo. E você encontra aqui em Apocalipse 14, verso 14, agora é a colheita. Aqui é a ceifa, é a cega. É quando aqueles que amadureceram na grande tribulação serão agora arrebatados, colhidos para Deus. Do verso 17 ao 20, aqui você encontra agora a vidima, ou seja, a respiga, aqueles que ficarão para trás, aqueles que estragaram, aqueles que não servem. Eu tenho que ler o texto. Apocalipse 14, verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice aguda. Saiu ainda do altar outro anjo, daquele que tem autoridade sobre o fogo. Aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Anote essa palavra, marque essa palavra, amadurecidas. No final do versículo 15, você encontra aqui, ó, a seara da terra já amadureceu, ou seja, está madura, pronta para colher. Estão maduros, prontos para colher. Maduro é uma coisa, amadurecido é outra coisa. Então, os maduros serão colhidos, os amadurecidos, aqueles que estragaram, aqueles que não servem mais, é a respiga, aqueles que ficarão para trás. Não são salvos, esses não são salvos. Ou eram salvos, mas negaram a Cristo, renunciaram à salvação, negaram a salvação, apostataram. Verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ok? Volta lá, Apocalipse capítulo 6, para a gente concluir e encerrar esse vídeo. Eu espero que esse assunto, esse vídeo, esse conteúdo tenha trazido para você edificação e não confusão. Não estou aqui para causar confusão, muito menos polêmica. Mas, falando nisso, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Comente aí o que você achou. E também se inscreva nesse canal para você ser notificado quando eu postar um outro vídeo. Vou gravar um vídeo falando sobre arrebatamento e grande tribulação de forma muito profunda. Vai ser muito poderoso que você vai aprender nesse vídeo também.
E se você quiser também se aprofundar mais nesse assunto, é só você me seguir no Instagram, @Eliel Machado, com H, Eliel com H, @Eliel Machado Oficial. Me segue lá, pode perseguir também. Lá você vai encontrar o link do e-book O Reino, Propósito Eterno de Deus. Lá você vai aprender o porquê, com que propósito Deus criou os céus, os anjos, a terra, o homem, por que Deus teve que salvar o homem. Lá também você vai encontrar o link da Escola de Princípios do Reino, onde eu ensino tudo isso de forma muito profunda, muito sistemática. Para você que quer se aprofundar nesse assunto, fica aí o convite, ok? Então, voltando aqui a Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, eu disse que o cavaleiro do cavalo branco não pode ser Cristo, como também não pode ser o anticristo. Por quê? Porque os cavaleiros representam acontecimentos, não são pessoas reais. Os cavalos representam tempos. Se o segundo, terceiro e quarto cavaleiro não são pessoas reais, mas são acontecimentos, por que que o primeiro cavaleiro tem que ser uma pessoa real? Então, a mesma ideia, o mesmo princípio tem que se aplicar ao primeiro cavaleiro. Sendo assim, ele não pode ser uma pessoa, sendo assim, ele não pode ser Cristo e também não pode ser o anticristo. Então, eu acredito que, baseado em vários textos das Escrituras Sagradas, eu acredito que esse cavaleiro do cavalo branco, ele representa a pregação do Evangelho do Reino. O cavalo representa um tempo, branco porque é um tempo de paz. Então, eu creio que esse cavaleiro representa a pregação do Evangelho do Reino, que vai ser pregado com muita intensidade durante os 3 anos e meio de paz, que é o primeiro período da 70ª semana de Daniel. Aliás, a maior necessidade da igreja é aprender e pregar, ensinar, proclamar, anunciar o Evangelho do Reino. É através do Evangelho do Reino que nós vamos preparar o cenário, o ambiente para a volta de Cristo. Cristo não voltará enquanto não tiver na terra um povo vivendo a cultura do reino, anunciando o Evangelho do Reino. O maior sinal, o sinal mais evidente da volta de Cristo é a pregação do Evangelho do Reino. Então, se eu estou aqui falando sobre o reino, falando sobre o Evangelho do Reino, isso é um sinal de que pode estar perto. Nós temos a missão, nós temos a incumbência de proclamar o Evangelho do Reino, a fim de antecipar, a fim de apressar a vinda do Senhor. Observe que esse cavaleiro, ele tem uma coroa, ele tem um arco. Por que o arco? Ele tem um arco, mas não tem a flecha. Por que o arco? Observe que ele não tem espada, não tem escudo, não tem flecha. Ele não saiu para guerrear, saiu para conquistar, saiu para vencer. Ó, ele saiu vencendo e para vencer. Ou seja, a guerra já estava vencida. Por que que o cavaleiro não tem a flecha? Tem o arco, mas não tem a flecha, porque a flecha foi lançada na cruz do Calvário. A flecha é Cristo e foi lançada na cruz do Calvário para conquistar a vitória. A vitória já foi conquistada, já foi alcançada. Nós temos agora que proclamar, anunciar, conquistar os territórios. Porque a vitória Cristo já conquistou para nós na cruz. O cavaleiro traz uma coroa na sua cabeça que fala de autoridade. O Evangelho do Reino, por onde ele chegar, ele é vencedor, já é vencedor. Só tem que ser anunciado. Ele já é vencedor. Ele saiu vitorioso e para vencer, vencendo e para vencer. Que você possa ser despertado nesse tempo para aprender, para buscar entender o Evangelho do Reino e viver, proclamar, anunciar o Evangelho do Reino. Amém? Que o Senhor te abençoe. Deixe seus comentários, se inscreva no canal, curte, compartilhe e também vai no meu Instagram, me segue lá, sempre tem conteúdos novos lá para você. Assim você vai estar sendo mais edificado ainda. Deus te abençoe e fique atento aos próximos vídeos, você vai ser muito abençoado também. Muito obrigado, beijo no coração, até o próximo vídeo.